Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Farias, sou presidente da Reconstruir Cannabis e também diretor do Delta 9. Hoje eu vou convidar aqui para falar um pouquinho mais sobre política e cannabis a deputada Natália Bonavides, que é deputada federal do Rio Grande do Norte, que também faz parte da comissão da cannabis aqui na Câmara dos Deputados, e também vou trazer o deputado Luciano Dutti, do Paraná, que também ele está como relator desse projeto de lei, que é o 399/2015, e vamos tirar algumas dúvidas, né? O que vai estar por vir, quais são as emendas que provavelmente entrarão nesse projeto de lei, quais são as dificuldades sobre isso. Então, a gente vai estar bem descobrindo mais, né, o passo a passo, como, né, vamos regulamentar a cannabis no Brasil, que é um assunto tão importante, um assunto que interfere na vida da população inteira, seja ela na parte da saúde, na economia, política de drogas. Então, é um assunto muito sério, muito urgente, que tem essa demanda da população. Então, queria dar boas-vindas ao deputado e relator Luciano Dutti, seja bem-vindo, e a deputada Obrigado. Natália Bonavides. Oi, Tudo bem com vocês? tudo bom, Felipe? Obrigada pelo convite. Luciano, boa tarde. Já estava com saudade de te encontrar, né? A gente se Eu encontrava toda também. semana ali na comissão e faz tanto tempo, né, com esse funcionamento remoto da Câmara. Mas obrigada, Felipe, pelo convite. Esse tema tem muita importância para, acho que eu falo por mim e falo pelo, pelo deputado, né? A gente vinha travando esse debate lá no Congresso e vai ser um prazer travar também com a companheirada aí do Delta 9. Para mim também estou muito feliz de poder estar É, discutindo novamente o tema cannabis, que faz tempo que eu tenho feito algumas lives, algumas discussões remotas, mas não é igual você estar fazendo presencialmente. Mas vamos aproveitar o espaço para conversar um pouco. E a Natália dos deputados que está mais sempre presente, sempre discutindo com a gente, com o Paulo Teixeira. Eu sempre tenho um grupo que a gente discute mais esse assunto. É muito legal te ver de novo também. que ótimo. Para começar um pouquinho e fazer que a população entenda, né, essa nossa discussão, eu queria que o deputado Luciano Dutti, como relator, apresentasse por cima, né, o que é o projeto de lei 399. Ó, Felipe, assim, o 399 é um projeto do deputado Fábio Metidielli que trata especificamente da possibilidade da comercialização de medicamentos à base de cannabis no Brasil. Esse é o ponto do 399. Ele é bem simples assim. Até é uma situação que está praticamente resolvida hoje no país, porque já é permitido você vender nas farmácias medicamentos à base de cannabis. Nós já temos produtos sendo vendidos aqui no Brasil. O que nós estamos fazendo com o projeto? Na verdade, nós estamos fazendo um substitutivo amplo a esse projeto, que foi o projeto que o presidente da Casa, o Rodrigo Maia, definiu como projeto base para a instalação da comissão. Existiam outros projetos, mas ele pegou esse por base para poder fazer essa discussão. E a gente está discutindo, já fizemos, salvo engano meu, acho que 11 audiências públicas nesse processo todo. Ouvimos vários cientistas, médicos, pesquisadores, prescritores, farmacêuticos, pais, familiares, associações. Acho que foi um aprendizado muito grande para todos nós que fazemos parte da comissão. E, assim, Natália, quais são as suas primeiras impressões em relação a essa PL? Olha, Felipe, como o Luciano falou, lá na Câmara as coisas funcionam assim. Depois que o projeto é protocolado, no caso desse projeto, foi criada uma comissão especial, né, para a gente tratar dele. Significa que ele não vai nem passar por outras comissões, a gente vai fazer todo o debate nessa. E aí a gente vai ter a oportunidade, como o Luciano falou, de fazer uma nova versão. Né? O projeto inicial tinha um texto que era bastante limitado, né? Era bastante simples, introduz o assunto, né? Traz esse texto base, mas não aprofunda na discussão, não aborda vários dos temas que a gente sabe que são relevantes nesse debate. Então,
O papel do deputado aqui que acompanha a gente, ele que é o relator, é exatamente construir essa versão final, né, essa versão que é a que vai ser votada pelos deputados e deputadas da comissão. Nós já tivemos, inclusive, a oportunidade de propor emendas a esse projeto, e o deputado Luciano é quem vai fazer todo esse trabalho de sistematização. Ele vai olhar nossas emendas, ele vai... a gente, como ele falou, a gente teve mais de uma dezena de audiências públicas, tanto ele quanto o presidente da comissão, o deputado Paulo Teixeira, tiveram a oportunidade de fazer visitas, né, para conhecer locais que já trabalham com cannabis medicinal. E a versão, o mais importante é esse relatório, né? Muito mais importante do que tem nesse projeto original, como aqui já foi dito, é bastante simples e até, de certa forma, limitado ao que a gente precisa na realidade concreta. O que vai importar mais é esse relatório, né? Porque ele que vai ser fruto desse debate amplo que está acontecendo. Você mesmo, Felipe, já teve a oportunidade, né, de participar de uma das audiências públicas, esteve presente lá na Câmara com a gente, e aí isso que vai ser o mais precioso, né? A junção de todo esse debate, da gente ouviu familiares, ouviu especialistas, ouviu médicos, ouviu até o setor produtivo, né? Que também tem pontos de interesse nessa pauta. E então o projeto em si é isso, como o Luciano falou, né? Bastante simples, não abarca todos os aspectos que a gente precisa nesse debate, e aí é por isso que a gente está construindo, que o relator, que é o responsável por fazer essa sistematização, um novo texto que aí sim abarque os principais desafios que a gente vê na prática que acontecem. Certo, entendi. E a gente tendo já em vista esse projeto de lei que está na Câmara, qual seria a diferença que vocês, né, veem em relação ao projeto do Jean Willis, né? E qual é também a diferença do que está correndo pelo Senado também? Porque tem outro projeto, né, que está no Senado, que, se eu não me engano, o relator é o Capitão Stevenson. Aí também, qual é a diferença? O que vocês acham que vai conseguir ter um caminho mais certeiro, que tenha mais embasamento para essa defesa da cannabis medicinal aqui no Brasil? Assim, Felipe, o projeto que tanto o do Senado quanto do João Willis, como outros projetos que estavam tramitando, cada um trata de assuntos um pouco diferentes, né? O do Jean trata mais até do uso recreativo, né? Que é um assunto que nós não vamos discutir na comissão. A gente já fez um combinado de início que a gente não vai tratar. Por quê? Porque se a gente quer aprovar um projeto que trate da cannabis de uma forma ampla nesse momento não tem, na minha opinião, pode ser que eu esteja até enganado, mas na minha opinião não tem margem para você aprovar no Congresso que nós estamos, na Câmara, com o governo que nós temos hoje, aprovar um projeto que libere o uso adulto, o uso recreativo, enfim, vários termos que não são usados. Então, ele está procurando fazer um projeto, elaborar um relatório que possibilite a sua aprovação. E acho que essa aprovação ela é possível e a gente deve muito isso às famílias que mostraram os seus dramas, as suas situações, os profissionais que foram lá e falaram dos tratamentos, né? Quando você vê as histórias de criança que tendo 40 crises convulsivas num dia, 50 crises convulsivas, e começa a fazer o uso da cannabis, essas convulsões se reduzem praticamente a zero, melhora a qualidade de vida da criança, do adolescente, enfim, de quem está em uma situação mais grave, como histórias que a gente ouviu de pessoas com Alzheimer que também melhoram a sua situação, com Parkinson, com esclerose múltipla, enfim, várias patologias com relatos muito consistentes da melhora dos quadros clínicos, dos sintomas e da melhoria da qualidade de vida. Então, isso fez com que muita gente de vários partidos, não é nem direita, nem esquerda, praticamente todos os partidos, todo mundo se convence de que é importante você possibilitar
o uso desse tipo de medicamento no Brasil, como já está liberado, inclusive, mas também daí a gente partir para um outro negócio, né? Porque se você pode usar o medicamento aqui no Brasil, como já está autorizado, e você pode produzir o medicamento aqui no Brasil, como já está autorizado pela Anvisa, mas você não pode plantar. Essa é a primeira questão que nós temos discutindo. Você não pode plantar. Então, nós achamos isso um absurdo. Um país como o Brasil, uma potência agrícola como o Brasil, você não pode plantar para produzir medicamentos à base de cannabis. Então, nós estamos trabalhando bastante nessa conceituação da questão da possibilidade do plantio. Então, estamos lidando com a questão da semente, a questão das plantas, para você produzir aqui no Brasil um medicamento cujo insumo é produzido aqui no Brasil, e isso vai trazer um custo muito menor lá para quem vai precisar utilizar desse medicamento. Então, essa é a primeira grande discussão que a gente trava, e que trava ali com alguns segmentos da própria Câmara, que é a questão do plantio. Porque muita gente tem, né, deputados que participou lá, inclusive num dia que tem uma polêmica grande, né, que acha que o plantio vai ser a porta de entrada, né? Então é um absurdo, né? Um absurdo total, que é uma coisa, são coisas totalmente diferentes. Enfim, então, mas a gente está preparando, então, para que tenha essa oportunidade de poder plantar aqui no Brasil e produzir um medicamento aqui no Brasil. Mas a gente pretende, depois discutindo com vários técnicos, vários especialistas, a gente sabe também que a planta tem outras oportunidades. Ela tem outras oportunidades. Ela tem a oportunidade do uso veterinário, que nós estamos discutindo também, então, para poder estar incluindo. Ela tem a possibilidade do uso industrial, que nós estamos discutindo também. Tem a questão da pesquisa, que não tem como você fazer pesquisa se você não plantar, né? Imagine toda hora que você for fazer uma pesquisa, você tem que importar um produto. E uma hora você está importando um produto de um lugar, um produto de outro lugar, e nunca você vai ter uma qualidade para que a tua pesquisa realmente avance, né? Então, a gente tem feito toda essa discussão, discutido com vários segmentos, e a gente está trabalhando. Infelizmente, a gente tinha uma previsão, assim, no final de abril, né, que já passou, de estar entregando um produto para discutir lá na comissão. Só que com a questão do coronavírus, além do afastamento que nós tivemos, né, a própria Câmara mudou a sua sistemática, né? As comissões não estão funcionando, os consultores da Câmara hoje estão voltados a uma sistemática muito grande, um trabalho grande na questão do coronavírus, então prejudica o trabalho nosso com as consultorias da Câmara, mas eu entendo que a gente está já numa situação bem avançada em termos conceituais daquilo que a gente pretende estar apresentando a hora que isso voltar ao normal lá na casa. E, Felipe, no Senado Oi. também tem projeto, né? Na verdade, existem vários projetos que tramitam, tanto na Câmara, tanto no Senado, né? E acaba se escolhendo um para servir como ponto de partida, como é o caso dessa nossa comissão. No Senado, esse projeto que falou que está com o senador Stevenson, que é até aí do nosso estado, ele também fala da possibilidade de produção, inclusive. Mas lá no Senado está tendo um trâmite diferente, ele vai passar por algumas comissões. E na Câmara, nessa comissão é uma comissão especial, significa que esse projeto vai passar só nela. Então, isso faz ter um trâmite mais ágil, né, em relação a esse adiantar, que até o Luciano já falou, a gente não só vai ser a única comissão, como a gente já passou por uma fase importantíssima, né, que foi essa de fazer, enfim, uma dezena de audiências públicas para nos subsidiar. E o projeto do deputado João Willis é super importante, também foi feito em diálogo com a sociedade civil, mas ele é mais abrangente, né? Ele é bem mais abrangente, ele não trata só do uso medicinal da cannabis, ele trata também do uso recreativo de outras drogas, e na nossa comissão o tema está sendo uso medicinal. Isso que o Luciano relatou foi um processo muito interessante.
porque eu lembro que nas primeiras audiências, né, nas primeiras sessões da nossa comissão, dava para perceber uma resistência maior, né? Tinha muita gente aberta a escutar, mas o tom de muitas falas era de ressalva, né, de uma cautela extrema, que nas últimas sessões, né, nas últimas comissões, claro, salvo exceções que não mudarão, na minha opinião, mas o tom era de quase consenso, de quase unanimidade, quando depois de a gente ter passado por esse processo. Foi um processo muito pedagógico, eu aprendi muito, a gente aprendeu muito ouvindo as famílias, ouvindo os especialistas, e aí, de repente, não sei se o Luciano concorda comigo, mas ali no final, né, já em março, nas últimas audiências que a gente conseguiu fazer, havia um outro tom já, né? Foi realmente uma comissão que funcionou muito bem, que levou debates, levou especialistas, que fez com que a gente aprendesse mesmo, e estava quase unânime que uso medicinal, como é que vai contestar? A gente está falando de remédio, né? Como é que. E tem o aspecto do direito à saúde para as famílias que precisam, e esse aspecto econômico também que o Luciano traz, né? A gente está no Brasil, eu e Felipe ainda mais estamos no Nordeste, a gente tem um clima absolutamente favorável para a produção de cannabis, e não é como se nosso país estivesse em uma ótima situação econômica para estar abrindo mão de participar de um mercado de forma protagonista, né? Nem só de se inserir no mercado lateralmente, não, mas com plenas condições e potencial para realmente ser um dos países que protagonizem essa produção. Então, acho que a gente está levando em consideração esses dois aspectos, né? O aspecto do direito à saúde, que foi exaustivamente tratado lá na comissão, de forma muito competente mesmo, mas também do aspecto do desenvolvimento econômico, que muito nos importa, né? Um país que está numa situação difícil como a nossa e vai estar ainda mais, né? Diante dos efeitos da pandemia. Exato, perfeito essas colocações, porque a gente vê, por exemplo, o Líbano, né, que agora durante a pandemia ele regulamentou o cultivo da cannabis para exatamente promover a economia no país durante essa pandemia. E a gente está num momento muito atípico, né, de todas as formas possíveis e imagináveis. E eu sei que ainda é complicado, mas vocês conseguem ter uma previsão em relação a esse projeto de lei, quando a gente vai começar a trabalhar ele de verdade, quando é que ele vai para frente, ou sem previsão por enquanto de data, mais ou menos? Olha, da minha parte, Felipe, eu acho que voltando ao funcionamento normal da Câmara, na segunda semana, eu devo apresentar o relatório já. Que eu vou sair daqui com o relatório pronto, só vou precisar fazer talvez alguns ajustes, conversando com algumas pessoas, para talvez fazer alguns ajustes, mas ele vai estar praticamente finalizado já. Porque acho que os conceitos básicos daquilo que a gente está pensando em colocar, eles estão praticamente desenhados. Faltam algumas definições técnicas, a gente está tentando ainda verificar a consistência delas, do que nós estamos escrevendo, mas no restante, assim, a base principal, ela está bem definida. Inclusive, Natália, assim, a gente colocou algumas definições diferentes um pouco. A maioria trabalha assim, né? Os países vizinhos nossos aqui que estão lidando com isso trabalham com 1% para cima psicoativo, 1% para baixo não psicoativo. Os Estados Unidos trabalham com 0,3 para cima ou para baixo. 0,3 para cima psicoativo, com THC, né? THC abaixo de 0,3 não psicoativo. A Europa trabalha com 0,2. Com 0,2 para baixo não psicoativo, 0,2 para cima psicoativo. A Suíça, que é diferente, trabalha com 1%. E nós vamos trabalhar uma ideia que a gente teve na Colômbia, junto com o Paulo, de trabalhar assim a planta cannabis. Se ela tiver mais de 1%, ela é uma planta psicoativa. Se ela estiver abaixo de 1%, uma planta não psicoativa. Porque dá uma margem melhor de trabalho para quem está plantando. Se atrasa a colheita
uma semana muda o teor de THC, então tem uma variação muito grande conforme o clima, uma série de coisas. Então, para não criar nenhum problema para quem está plantando. E vamos trabalhar o produto com o 0,3. Entendeu? O produto que vai ser entregue, já pronto, acima de 0,3 psicoativo, abaixo de 0,3 não psicoativo. E quando vai trabalhar o cânhamo, o hemp, o cânhamo, nós vamos trabalhar com a planta de 0,3. Daí abaixo de 0,3 a planta do cânhamo, que a forma de plantio é diferente daí. E vamos trabalhar o produto sem THC daí, tá? Então, assim, ele está fazendo esse desenho que é, na verdade, praticamente o que define todo o projeto, né? Define o projeto. Então, assim, isso já está bem construído, já está escrito isso. Então, a gente está trabalhando já bem nessas fases já mais conceituais, já mais adiantadas até a respeito. A questão que nós estamos trabalhando também é a questão dos níveis de segurança, iguais ao que os outros países praticam, né? Para medicamento, vamos trabalhar indoor, mas indoor estufa, né? Não é indoor uma casa-mata, nada. Indoor estufa, igual você planta alface, hoje você planta dentro de estufa. A hidropônico, você planta dentro de estufa. Então, não tem por que você... Os locais que eu visitei, todos dentro de estufa. Então, assim, a gente vai trabalhar com a questão de ambiente fechado, até para não contaminar, a questão do solo também, metais, etc. A gente está trabalhando bem essa questão. Se for para trabalhar com THC acima de 1%, planta com THC acima de 1%, vai ter medidas de segurança, igual outros locais têm, né? E se for abaixo, vai ser mais leve as medidas de segurança necessárias. Né? Então, vamos trabalhar as questões das medidas de segurança, as questões do transporte, também do produto, a gente está tratando disso, a questão dos ambientes de pesquisa também está tratando, a questão do depósito do produto também está sendo tratado no projeto de lei. Então, a gente está assim, tá trabalhando essas questões. Está trabalhando a questão da farmácia magistral também, a possibilidade da farmácia magistral, desde que ela tenha um credenciamento especial, ela poder manipular o produto dentro da farmácia e produzir o medicamento, porque tem muito profissional de saúde que prescreve com doses variadas de paciente para paciente ou de momento para momento. Então, você tem que ter a oportunidade de que haja um local que você possa estar manipulando esse produto. Só que não pode ser em qualquer lugar. Então, ela vai ter que ter uma autorização especial até para ter uma garantia de segurança nesse processo como um todo. E também está trabalhando bastante também, oportunizando que nesse processo todo as associações também participem dentro desse processo. Né? Nós temos aí, eu visitei a Abrace, né? A Abrace, ela faz tudo isso que eu estou falando, tá? Tudo isso que eu estou falando, a Abrace faz. Ela planta dentro de uma casa, em local fechado, com todas as situações com câmera de segurança. Para você passar, tem que digitar senha ou colocar digital. Produz medicamento bem produzido. Então, ela não vai ter nenhuma dificuldade, por exemplo, de entrar nesse mercado. Nós não vamos criar nenhuma dificuldade para ela e ela não vai ter nenhuma dificuldade. E isso tudo também está acontecendo porque eles se mobilizaram muito, não só a Abraça, as associações, a questão dos pais, de pacientes portadores de algum problema que precisa do uso medicinal. Então, acho que tudo isso vai estar sendo contemplado. E outras coisas não vão ser nem contempladas e nem vetadas. Entendeu? Foi uma coisa que a gente combinou numa visita que nós fizemos na Paraíba, inclusive com o Ministério Público, a gente não vai tratar do assunto simplesmente. Entendeu? E deixa a coisa andar um pouco para frente daí e tentar garantir uma aprovação de algo que já abarque bastante coisa, que possa fazer um grande avanço e facilite os próximos passos para frente daí. Perfeito. Era exatamente essa questão que eu ia perguntar, né, em relação ao cultivo de associações e também como é que seria a perspectiva, né, do autocultivo das famílias, que hoje as famílias que querem plantar em casa, elas pedem um habeas corpus
né? Uma autorização judicial para poder plantar em casa e fazer o medicamento em casa. Nesse relatório, nesse projeto de lei, teria algo falando sobre isso ou iria focar mais em associação e as famílias continuariam seguindo o mesmo trâmite para ter autorização? A tendência, sendo bem franco aqui entre nós, a tendência é essa, entendeu? Não tratar o assunto, tá? Não tratar, simplesmente isso. Não tra... E se alguém, lógico, a Natália vai lá e coloca uma emenda, vai ser discutida, né? Ninguém vai... Colocamos, a eu sei gente que tem você uma emenda colocou, sobre mas isso. entendeu? Mas assim, vai ser discutida. Agora, eu não posso tentar, assim, já é difícil, já é um tema difícil. E quanto mais se eu tentar forçar muita coisa, eu talvez acabe perdendo vou tentar o ótimo, vou perder para o bom daí, entendeu? E eu não consigo fazer com que o relatório seja aprovado do jeito que a gente imagina que ele possa ser aprovado. Mas acho que são coisas que vão acontecer no processo de discussão também, entendeu? Perfeito. E, Natália, qual a perspectiva de ganho, né, para o movimento geral que busca uma regulamentação da cannabis dentro da Câmara Federal através desse projeto de lei? Eu acho que é uma perspectiva importante. Eu até comentava no começo do ano, vendo o andamento dos trabalhos da comissão e essa mudança gradual no discurso dos membros, né, para arrumar quase um consenso sobre a importância e a possibilidade do uso medicinal da cannabis, que eu acho que eu não esperava, Luciano, diante de tudo que está acontecendo, diante dessa conjuntura terrível, né, diante de, inclusive, um dos congressos mais conservadores, viu, desde a ditadura militar, eu não esperava que fosse nessa comissão que eu fosse ter algumas alegrias, né, de ver um debate andando, de ver um debate que estava há tantos anos parado e travado andando. Por óbvio, nós vamos ter limitações, né? Existe, por exemplo, a possibilidade de a gente aprovar o projeto e ainda assim os deputados recorrerem para que esse projeto vá ao plenário. É por isso que o Luciano traz essa perspectiva de qual vai ser o projeto possível de ser aprovado. Sem dúvidas, a gente não vai conseguir um projeto perfeito e que traga tudo que a gente sabe que é importante, tudo que a gente sabe que é necessário. Eu, particularmente, por exemplo, sou favorável a que a gente faça uma regulamentação não só do uso medicinal, não só da cannabis, mas sei que hoje no Congresso não existe nenhuma correlação de forças para que algo nesse sentido ande. Então, para mim, já foi como uma boa surpresa ver o tema da cannabis medicinal andar, porque a gente sabe que em vários setores não é um tema fácil. É só a gente ver como foi, por exemplo, a participação do então ministro, hoje de volta à Câmara, o deputado Osmar Terra, na comissão, né, com uma postura extremamente anti-ciência que realmente se opõe, né? Ele se opõe à regulamentação, se opõe ao plantio, mesmo plantio por indústrias, né? Ele acha que tudo que é necessário vai ser resolvido com cannabis sintética e que não há nem que se falar em cannabis medicinal e acha que isso é assunto de quem trata a saúde de forma irresponsável, né? Então, não é um tema fácil, então, considero que o que a gente já avançou até aqui já foi uma vitória importante, né? Para mim, era uma das comissões que estava andando, inclusive, de forma surpreendente em relação a essa produtividade, a essa aceitação que estava sendo construída entre parlamentares de diversos partidos, de diversas matizes ideológicas. Porque é aquela coisa, né? Acho que até uma frase que vocês usam muito, não espere precisar para defender. A gente tem muita gente que já precisou. Na própria comissão tem muitos parlamentares que têm familiares que fazem uso ou que fizeram uso, que passaram por essas batalhas, né, por esse calvário aí que tantas famílias passam no Brasil e viram as vidas das famílias mudarem, né, com a cannabis medicinal. Então, acho que vai ser um ganho importante para o movimento. Vai ser uma composição, né, dos interesses possíveis de avançar nesse momento, mas para mim, só o fato da gente estar conseguindo avançar com um tema desse, numa conjuntura dessa, já está sendo uma vitória para o movimento. E eu estou vendo uma aceitação cada vez maior desse tema, né, na mídia, inclusive, né, em rodas de debate, enfim, e um reconhecimento cada vez mais crescente. E eu acho que a comissão tem um papel nisso e até uma resposta a essa maior aceitação, né, o fato dela estar acontecendo e estar caminhando.
Aquele Perfeito. som. Bem lembrado o que você me falou em relação ao deputado Osmar Terra, né? A gente está no momento de negar a ciência, de criar uma cortina de fumaça, como o deputado Luciano Dutti falou, o foco, né, é a cannabis medicinal. E outros deputados, para poder interferir no pleito da cannabis medicinal, fica colocando outros assuntos que são irrelevantes no momento, só para atrapalhar mesmo. E eu sei que isso é uma dificuldade, né, que querendo ou não vai ter, mas eu acho que hoje em dia vai ser menor. E queria até lembrar de um momento em relação a isso, que acho que muitas pessoas não perceberam no dia, que Osmar Terra estava colocando a pauta dele, né, no dia, e ele mostrou alguns casos de pessoas dependentes químicas, que era o que ele estava, né, falando que as pessoas, na verdade, iam só piorar no uso medicinal, que não existe uso medicinal da maconha, e sim só do CBD isolado, que é uma mentira que ele falou. Mas aí ele utilizou como exemplo um jovem que era dependente químico, e a mãe dele falava no vídeo, né, que ele ficava agressivo, fazia várias substâncias, mas quando usava a cannabis, ele se acalmava, né? Então foi já uma prova assim, direta que a cannabis, na verdade, ela é tratada hoje em dia como porta de saída. No fórum que vai ter agora a próxima semana, do dia 1 a 4 de junho, a gente vai trazer a Andrea Galassi, que é professora da UNB, que ela utiliza o CBD para dependentes químicos, né? Para ser uma porta de saída, um remédio para, no momento de crises, no momento dessa abstinência, utilizar o CBD como um medicamento para esses pacientes. Então, a gente vê que existe uma falácia muito grande, né, que a gente tem que enfrentar hoje em dia, tanto como deputados, como médicos e outros profissionais. E eu vejo que essa luta de vocês está sendo de extrema importância para iluminar as pessoas, né? Mas, já mudando um pouquinho de assunto, eu queria também entender um pouco mais, né, de qual o impacto esse projeto de lei ele pode produzir na questão da agrária e industrial do Brasil. A gente vê que tem um mercado muito grande, né? Seja ele de cosmético, seja ele de a parte nutricional, como o deputado falou em relação ao OMS, que é de 0,3%, né? Eles não consideram medicamento a cannabis acima de 0,3%. Então, para eles é um suplemento alimentar. Então, vocês também estão prevendo isso como um suplemento alimentar no Brasil para poder a pessoa trabalhar na área nutricional também, com o hemp seeds, né, que são as sementes de cânhamo para alimentação. Vocês também estão vendo isso e, na forma geral, como isso vai afetar na economia? Olha, é assim, o que nós estamos fazendo? Na questão do cânhamo, nós não temos a definição ainda muito clara, mas a tendência é tratar como suplemento, tá? A tendência é tratar como suplemento, porque não teria sentido tratar de outra forma, mas as diversas finalidades que vão ser possíveis, que nem você falou, tem a questão cosmética, enfim, os produtos são N produtos possíveis, de você dar celulose, papel, fio, eu acho que tem muita coisa que você pode fazer e é o que eu acho que é onde onde consegue um apoio muito grande de todo um setor que é forte, tanto na Câmara como no Brasil, né? Eu acho que e a gente está percebendo que muito desse segmento vai ser um segmento que provavelmente acabe apoiando o projeto como um todo. E acho que isso é fundamental para a gente. E como a deputada Natália colocou, nós vamos sair de uma pós-pandemia, com uma crise muito grave no país. E acho que esse momento, essa oportunidade de você ter uma nova matriz agrícola e também industrial, você poder trabalhar essas duas situações, vai possibilitar um movimento financeiro muito grande. Eu acredito que vai mexer com bilhões de reais a médio prazo, curto, médio prazo, a partir do momento que tudo isso esteja aprovado. Então, acho que e abre daí uma situação nova para todas as outras questões. Eu queria só voltar em uma situação aqui, quando estava falando de negar a ciência e da dificuldade que é você discutir todas essas questões, é só ver o que nós estamos discutindo hoje na questão do coronavírus. Tá?
toda a dificuldade que o Mandetta teve como ministro da Saúde de poder conduzir um processo com base na ciência, com base no que diz a Organização Mundial da Saúde, do que dizem os infectologistas, os médicos, os profissionais de área, epidemiologistas, todo mundo falando uma coisa, né? E o governo falando outra coisa, né? Falando assim, levando para um outro lado, e essa situação grave que nós estamos vivendo hoje por falta de uma liderança que tem uma visão clara daquilo que precisa ser feito, né? Ficar discutindo, prescrevendo cloroquina, e o presidente, que não é médico, não é nada, querendo dizer, não, vamos receitar cloroquina, hidrocloroquina para todo mundo, mesmo em caso leve. Antes disso, vocês não vão lembrar, a discussão era para uso preventivo, não era nem para caso leve, todo mundo tomar, entendeu? A produção. Então, assim, então você transforma isso aí e Osmar Terra, uma pessoa que sempre apoiou essa ideia também, de você transforma tudo isso na situação que ele tem que tomar um cuidado grande, ter uma grande articulação, para a gente não cair numa discussão, para isso aqui se tornar uma polêmica, para desviar um foco de outros assuntos. Entendeu? Porque isso facilmente poderia se tornar se tivesse ido sendo votado, tal, desviar foco de outras situações graves que estão acontecendo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado para que a gente possa ter um projeto forte, sólido, consistente, tecnicamente, largo, que possa abarcar várias e várias questões, mas que ele possa ser aprovado. Eu acredito muito que a gente vai poder chegar em uma situação, porque ele vai para o plenário, ele não vai ficar restrito na comissão. Esse projeto vai ser discutido no plenário, não tenho dúvida, porque precisa de 51 assinaturas só para ele ir para o plenário. Isso não é difícil do governo levar isso para o plenário, é fácil. Então ele vai para o plenário, vai ter uma discussão ampla, vai ter que ter mobilização da sociedade, vai ter que ter muita coisa acontecendo. Então, não é um projeto que possa ser votado e discutido como nós estamos discutindo e votando hoje, que é de forma remota, não é de forma presencial. Isso é um projeto que tem que ser discutido de forma presencial, votado de forma presencial, com força da sociedade, com famílias defendendo, enfim, acho que tem toda uma articulação que vai ser necessária para você poder ter segurança na sua aprovação. E você, Natália, você acha que após entrar no plenário vai ser um jogo mais fácil de trabalhar, assim, de comunicar a sociedade, né? Porque assim, também temos que comunicar, educar a população sobre a cannabis. Uma coisa que tem que estar em paralelo, que eu acho muito importante, é a gente foi criada uma nova lei, regulamentou uma nova lei de um produto que o brasileiro ainda, em uma parte dele, tem um preconceito muito grande, né? Como é que a população vai ser educada do uso medicinal da cannabis? Infelizmente, ainda vem muito médico falar que cannabis não funciona para epilepsia, para convulsão, para autismo. Então, a gente tem essa briga de profissionais que são contra por puro preconceito. Não é porque não tem evidência, é porque não estudaram ou porque tem preconceito e não querem estudar por isso. Então, como seria esse trabalho para educar a população sobre a cannabis medicinal? Olha, Felipe, eu acho que no plenário vai ser desafiador, né? Vai ser um bom debate, né? Um grande desafio. Mas eu também acredito muito no trabalho pedagógico que as famílias que estão militando por essa causa são capazes de fazer, como já tem feito, aliás, né? A gente vê muitas pessoas, inclusive de ideologia mais conservadora, mudando de opinião nesse tema por entrar em contato com as histórias de quem realmente precisou e utilizou e teve sua vida modificada. Mas vai ser desafiador, é só a gente lembrar, por exemplo, daquele documento que foi feito pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, que, apesar de reconhecer algum benefício do CBD, dizia simplesmente que o THC, por exemplo, não tinha qualquer uso medicinal. A gente está falando aí de um documento de entidades que têm uma influência importante, né? A gente está falando do CFM, né? Da ABP, e a gente também tem nesse debate, além dessa anticiência, a gente tem muitas fake news,
Não sei se tu lembra, não sei se foi o dia que tu estava, acho que não. Mas a gente ouviu que lá, em uma das audiências, a gente chegou a ouvir que alguém tinha morrido de overdose de maconha, né? Foram contar isso lá na comissão. Então, vai ser desafiador, né? O plenário ali são 513, é um outro nível de convencimento que a gente tem que ter, mas aí por isso também a importância de que essa votação se dê quando nós retomarmos as atividades presenciais. Hoje a gente está nessa forma de funcionamento virtual e ela é muito limitada, né? Brasília já não é acessível normalmente, mas ainda assim, né, Luciano? Sempre a gente vê nos corredores, todos os dias que tem sessão lá em Brasília, é um movimento grande. A gente tem entidades, federações, sindicatos, todo tipo de grupos que vão até a Câmara, que vão até o Senado para bater de gabinete em gabinete, para conversar com os parlamentares, para fazer essa conversa mais próxima, né, de convencimento, que hoje está absolutamente inviável de ser feita, né? Hoje a gente não tem possibilidades de mobilização nesse corpo a corpo para tratar de tema nenhum. Inclusive, a gente está se limitando a mobilizações em redes sociais, né, no âmbito virtual, e muitas estão sendo, né, estão tendo impacto importante. A gente teve, por exemplo, o adiamento do Enem, graças a essas mobilizações virtuais, mais um projeto desse que a gente está construindo, né, a tantas mãos, há tanto tempo, uma pauta que passou tanto tempo parada e que vai ter essa oportunidade de finalmente ir a voto, a gente vai precisar dessa mobilização, né? Então, vai ser desafiador, mas eu tenho muita esperança, né, na capacidade que a gente vai ter de fazer esse convencimento, de fazer esse trabalho corpo a corpo, de, em cada estado, identificar quais são os grupos que podem chegar nos deputados do seu estado para fazer essa conversa de forma mais próxima, para que assim a gente possa fazer esse projeto virar lei, né, Dutti? Isso aí. Não, e lá a gente tem a importância de participar das reuniões de bancada, dos outros partidos, apresentar o projeto, debater com as outras Exato. bancadas, mostrar A várias gente também tem nosso situações. corpo a corpo, né? Exatamente. Mas, enfim, acho que vai ser legal. Uma coisa que você falou agora em relação... Eu não estava nesse dia, mas eu assisti ao vivo o dia que um deputado falou que maconha matava. Né? Foi quem estava era até a Margarete e o Cassiano, eu acho, se não me engano. E foi uma surpresa as pessoas ouvirem aquilo. E eu queria botar um relato meu, na verdade, que, para quem não sabe, eu faço parte também de uma associação, né, que é a Reconstruir, aqui de Natal, e ano passado a gente estava na audiência com o juiz, vamos lembrar que estava tinha representando a Anvisa, da União, e quem pediu também uma autorização para falar no dia foi o Conselho de Medicina do Rio Grande do Norte. Pediu o amicus curiae, né, que é pedindo para poder ter a palavra na nosso processo. O representante do Conselho de Medicina do Rio Grande do Norte, no dia, ele chegou a dizer que maconha matava. Né? Aí nós ficamos todos assustados com tal argumento e a advogada pediu que, por gentileza, o representante, que também é médico, comprovasse nos autos, né, falando que maconha mata, onde é que isso fala, qual é o artigo científico que comprova que maconha mata. Porque, segundo ele, maconha causa depressão, e depressão causa suicídio, logo maconha mata. E uma criança comeu um cookie nos Estados Unidos e morreu, segundo ele. E não apresentou nenhuma prova. Então, ele mentiu para o juiz. Eu acho isso muito grave, porque a gente não pode ficar falando de achismo, de uma coisa tão séria que é a cannabis medicinal, né? E eu vejo, como está falando, eu tenho essa preocupação de informar tanto a população quanto os profissionais sobre em relação à cannabis, não ficar nesse achismo, essas brincadeiras de mau gosto desses profissionais. E também uma pergunta para o deputado Luciano Dutti. Nosso processo, por exemplo, está sendo tramitado na justiça nesse momento. Está concluído para a sentença, mas não tem nenhuma previsão. E digamos que, por exemplo, o projeto de lei 399 é aprovado e vira lei. Como seria essa transição das associações que já estão em trâmite na justiça para realmente entrar na lei? Seria alguma transição ou seria mais simples? Como você vê isso? A gente está colocando uma transição ali, não me lembro mas eu acho que quem tem mais condições hoje de se adequar à lei
de forma quase que imediata são as associações, entendeu? Que os outros vão ter que começar todo um processo ainda. Vão ter que importar semente, vão ter que certificar a semente, a associação. No momento que ela está legalizada, ela tem já seu banco de semente para compatibilizar dentro da lei de sementes do país, lá na Embrapa e tal. Então, acho que as associações vão estar numa fase muito mais, assim, muito mais na frente que todos os outros. Quem for produzir medicamento, a associação já tem associações que produzem medicamentos, então eu vejo que elas vão ter uma facilidade muito mais grande de colocar os seus produtos à disposição da sociedade. Né? A gente está trabalhando, acho que com prazo, não me lembro se é de 1 ano, 6 meses, 1 ano, algo parecido, que a gente conversou, com a pessoa que eu mais conversei de associação foi o Cassiano. E tudo isso a gente meio que fez mais ou menos dentro daquilo, da expectativa que ele também acha que eles estão já bem mais adiantados que qualquer outro, né, nessa situação. Eles, que eu digo, as associações, né, como um todo, né? E já que você falou em semente, não. Que ótimo. E já que você falou em semente, você acha que é possível aqui no Brasil, com essa lei, ter empresas que sejam bancos de sementes para fornecer para as associações, para as indústrias, ou seria que ser todas as sementes importadas? Eu acho que hoje nós, em tese, plantar maconha no Brasil é ilegal. Então, se não tem semente legalizada. Não, como o projeto de lei é aprovado. O projeto de lei aprovado, vai ter só semente que for legalizada. A única semente que quem tem legalizada é quem conseguiu na justiça autorização para plantar. Dela vai ter semente legalizada. Agora, quem não conseguiu não vai ter semente legalizada. Você está entendendo? Perfeito. Mas a minha uma das dúvida nossas emendas... Pode falar, Natália. Não, eu ia dizer que uma das emendas que a gente propôs era para a União constituir um banco de sementes. Que aí, pensando nessa transição, né, do fornecimento de sementes legalizadas e pensando também no impacto na pesquisa e no desenvolvimento econômico, né? Então, uma das emendas era para a própria União manter um banco, para a gente passar a partir daí, poder pesquisar. Isso, para ter sementes próprias do Brasil, né? Porque a gente sabe que a cannabis, elas são cruas, tem uma diversidade muito grande, então provavelmente vão surgir sementes nacionais ao longo desse tempo, né? E eu acho importante também ter esse registro das sementes brasileiras no futuro. Era basicamente isso. Semente brasileira legalizada, entendeu? Que tem sido plantada de forma legal, só não tem como você dar consistência para alguma coisa, entendeu? Então, assim, a Embrapa já tem uma experiência enorme com isso, com o banco de sementes, entendeu? Tem a lei de sementes, nós estamos remetendo tudo para a lei de sementes. Então, que é muito mais fácil, porque a partir do momento que a planta vai se tornar legal, tá? Ela vai ser legalizado o plantio desde que se cumpra as regras do seu plantio. E a partir dali as coisas vão começar a acontecer, entendeu? Igual aconteceu com soja, aconteceu, enfim, com várias outras cultivares aí que acabou acontecendo, vai acontecer com a cannabis também. Uma planta, né? É uma planta, vai ser uma planta. Perfeito. Então vai seguir, talvez demore um pouco mais, um pouco menos, né? Mas ela vai acontecer. As modificações que vão acontecendo na própria semente, quando você vai plantar um tipo, vai plantar outro, vai fazendo pesquisa. Hoje, pela informação que eu tenho, já tem semente que é já definida para determinado tipo de patologia, entendeu? Que ela se dá melhor naquela patologia, por causa da composição dela, de CBD, de THC. Então isso, acho que o Brasil, nisso aí, eu não vejo nenhuma dificuldade. Depois que estiver aprovado, em pouco tempo o Brasil vai saltar lá para frente em relação aos outros países. Maravilha. Deputados, nós chegamos nos nossos minutos finais aqui desse bate-papo e queria deixar para vocês seus agradecimentos, seu recado para a população que está ouvindo aqui vocês, né? E, mais uma vez, agradecer de coração por estar aqui comigo nesse momento. Olha, eu primeiro queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui com a Natália, com você, Felipe, com as pessoas que estão acompanhando. Eu acho que... Luciano? Participar, de ser relator desse processo.
é uma coisa muito legal, porque eu sou médico, eu já vi muita criança com crise convulsiva, trabalhando em plantão, usando medicamento e muitas vezes sem entender porque aquela criança era resistente àquelas medicações, e hoje você vê que você tem toda essa oportunidade. E assim, mostrar assim, que o Brasil é super competente para isso, entendeu? Tanto para produzir medicamento, como para produzir, sabe, tem um sistema de saúde forte, tem profissionais qualificados, é bom em pesquisa. Eu acho que a gente, diferente até de outros países que a gente acabou visitando, nós temos um potencial muito grande. E tenho certeza que a gente saindo dessa situação que nós estamos vivendo agora, a gente volta para Brasília e o mais rápido possível a gente vai tentar aprovar esse projeto e tentar levar para o Senado, e já levar para o Senado de uma forma articulada com outros deputados, militantes, que também têm interesse na aprovação disso, para ver se a gente ainda consegue. A ideia inicial era aprovar até o final do ano, mas eu espero assim, que a gente ainda consiga recuperar esse tempo e poder estar lá no final do ano aprovando todo esse projeto, tanto na Câmara como no Senado, e depois torcer que o presidente não acabe vetando tudo isso e dê mais um trabalho para a gente poder derrubar os vetos dele. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço, Natália. Bom te ver, viu? Felipe, valeu. Obrigada, Felipe. Super obrigada pelo convite. Luciano, foi um prazer estar aqui nessa live contigo. Queria aqui reconhecer seu trabalho como relator, né? Sempre atento, sempre minucioso e que está liderando esse processo de uma forma, enfim, magistral. E, Felipe, agradecer. Eu sempre nesse tema gosto de deixar meus agradecimentos às famílias, né? Que são as desbravadoras, que são as impulsionadoras dessa pauta no nosso país. Sem dúvidas, lá na comissão elas tiveram um papel fundamental, né, no convencimento que a gente está construindo, e a gente conta com vocês, conta com o Delta, conta com a Reconstruir para trabalhar junto da gente para aprovar esse projeto lá na Câmara, né, que vocês venham para Brasília, venham aqui participar dessa mobilização com a gente, organizar campanhas, enfim. Um super obrigada e bom fim de semana para vocês, se cuidem, até a próxima. Muito obrigado. Até mais vocês. Então, pessoal, queria agradecer a todos que assistiram aqui, né? Agradecer de novo ao deputado Luciano Dutti, que é do Paraná, e a Natália Bonavides, que é aqui de Natal, Rio Grande do Norte. É um tema de extrema importância para a população, tudo isso. E fica aqui também o convite para vocês participarem do 5º Fórum Delta 9, que vai ser do dia 1 a 4 de junho, pelo YouTube e pelo Instagram. Pelo Instagram começa às 6 horas da noite, certo? E às 19 horas, 7 horas da noite, começa as lives pelo YouTube. São 4 dias, são 4 palestras por dia, um no Instagram e 3 no YouTube, com vários temas, né? Vai falar sobre neurociência, vai falar sobre medicina, com Parkinson, Alzheimer, autismo, vamos falar também sobre câncer, veterinária, nutrição esportiva, são vários temas interessantes. A inscrição é pelo nosso site, delta9cannabis.com.br, e a inscrição também dá direito ao certificado digital, certo? Então, faça a inscrição, não percam nenhum dia dessa programação que a gente está fazendo para vocês. E também vem perguntas, né, já para a gente pelo Instagram, que no dia a gente já vai estar elaborando para os profissionais. Muito obrigado para todos e todas, e se fala em breve.